estava lado a lado de Deus. Então, meus irmãos, ele sabe de tudo, as promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida. Ele sabe, meus irmãos, porque ele estava lá no céu, meus irmãos. Ele estava lá no céu, ele tentou tomar o lugar de Deus, mas Deus, sondando seus pensamentos, lançou aqui abaixo na terra. É aonde ele está habitando agora, meus irmãos. É aonde João 10, no seu versículo 10, a Bíblia vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. É por isso que você vê, meus irmãos, muitas famílias, né, chorando. É por isso que você vê muitas vidas sofrendo. É por isso que você vê casamento destruído. É por isso, meus irmãos, que nós vemos crentes, até mesmo os cristãos, meus irmãos, desviando na fé, deixando de lado, meus irmãos, deixando de seguir Jesus. É por isso que você vê muitos cristãos, meus irmãos, não orando mais, não buscando, né, meus irmãos? Muitos cristãos afastados estão aí no mundão afora, porque não vigiaram, meus irmãos. Porque o inimigo é astuto, ele vem com um sapatinho de algodão. Se nós, meus irmãos, não vigiar, se nós não estiver atento, meus irmãos, né, o inimigo, meus irmãos, ele passa rasteira, né? Muitas pessoas têm brincado de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio, meus irmãos, para levar o máximo de alma com eles. O máximo que ele puder levar, ele vai levar, meus irmãos. Mas que nós venhamos nesta noite, meus irmãos, se revestir das armaduras de Deus. Que nesta noite nós venha estar preparado. Que nesta noite, meus irmãos, nós venha estar como Daniel, buscando, meus irmãos, jejuando, orando 3 vezes ao dia, meus irmãos. A Bíblia relata, meus irmãos, que os inimigos de Daniel se levantou contra a vida dele e fez, meus irmãos, o rei dar um decreto que não pôde adorar, meus irmãos, nenhum Deus sequer durante 30 dias. Mas Daniel, meus irmãos, ele continuou orando, e os inimigos, meus irmãos, de Daniel viu ele orando, chegou e correu até o rei e disse: Daniel ainda continua orando, então tem que jogar Daniel na cova dos leões, porque foi um decreto que o Senhor fez, e jogou Daniel, meus irmãos, na cova dos leões. Mas só, meus irmãos, que a Bíblia relata que Jesus enviou um anjo para fechar a boca do leão, e a pachuri da calabai guardou, meus irmãos, Daniel na cova dos leões. O Senhor enviou o teu anjo para guardar o teu filho. Quando nós andamos certinho na presença de Deus, quando nós andamos orando, buscando, consagrando a nossa vida, meus irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: o inferno pode se levantar contra a sua vida, mas não vai prevalecer. A pachuri da calabai, o inimigo ele pode se levantar, meus irmãos. É como a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei, meus irmãos, fez uma estátua de ouro, meus irmãos, grande. Ah, Jesus da glória! E queria que Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrasse diante daquela estátua, meus irmãos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. E o Jesus da glória, o rei Nabucodonosor, ele ficou irado. Ele mandou acender a fornalha, aquecer 7 vezes mais do que era quente, meus irmãos, e jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. E o rei Nabucodonosor, ele levantou espantado e disse, meus irmãos: não era 3 que nós jogamos lá dentro? E ele disse: sim, era 3. Ele falou: ah, pois eu estou contemplando 4 homens passeando dentro do fogo. Labachuri da calabaia. Quando nós andamos certinho na presença de Deus, ele guarda, ele livra, ele protege, meus irmãos. Ele guarda, ele livra os teus filhos amados. Quando nós andamos certinho com Deus, meus irmãos, quando nós andamos na obediência, meus irmãos, ele livra, ele guarda, meus irmãos, ele protege, igual guardou Daniel, igual guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, igual, meus irmãos, guardou José. Mesmo os teus irmãos te vendendo, querendo o teu mal, Jesus levantou José, e os irmãos contemplou, meus irmãos. Eita, Jesus da glória! Não fique preocupado, não fica preocupado, erga a tua cabeça, Jesus é na tua vida. Não fique preocupado,
Deus é na tua vida e Ele irá te guardar.